Olá pessoal, este é mais um vídeo da série sobre programação em C++. Hoje vamos aprender um recurso super poderoso da linguagem, que nos permite criar códigos genéricos que funcionam com diversos tipos de dados. Vamos lá! Diferente da linguagem C, em C++ podemos definir duas funções com o mesmo nome, desde que tenham tipos diferentes de parâmetros. Posso criar, por exemplo, uma função chamada imprime, que recebe um inteiro e imprime uma mensagem com o valor passado. E posso criar uma função que também se chama imprime, mas agora recebendo um double. Se eu chamar a função passando o valor inteiro, a primeira versão vai ser chamada. E se eu chamar a função passando um valor double, a segunda versão vai ser chamada. Mas eu não posso passar um parâmetro de tipo diferente. Por exemplo, eu não posso passar uma string. Para poder funcionar, eu preciso implementar uma nova versão da função recebendo uma string. Se eu tentar chamar a função imprime com um caractere, o código vai compilar, mas o resultado vai ser um número. Isso porque um char pode ser visto como um valor inteiro, então o compilador escolhe a primeira versão da função imprime. Se eu quiser que a função mostre o caractere, eu preciso implementar mais uma versão recebendo um char. Veja que agora eu já tenho 4 versões da função imprime. E se eu precisar de mais versões, será que eu vou precisar implementar cada nova versão? Na verdade não. Eu posso fazer todas essas versões com uma única implementação, utilizando um recurso do C++ chamado template. Observe que todas essas funções são praticamente iguais, só muda o tipo do parâmetro. Eu posso deixar só uma implementação apagando essas outras. E logo antes da definição da função, eu escrevo template classe T e substituo esse int por T. Só isso já vai ser suficiente. Agora é só recompilar o programa e pronto! Funciona! E eu posso passar qualquer tipo de dado que funcione com o stdcout e a função vai ser chamada com o tipo passado. Mas como isso funciona exatamente? Cada vez que eu chamo a função imprime, o compilador vai produzir o código da função usando esse código como um modelo, substituindo esse t pelo tipo que foi passado como parâmetro. Isso é feito em tempo de compilação, então não tem nenhum impacto sobre o tempo de execução do seu programa. O único requisito é que o código da função precisa fazer algum sentido com o tipo passado. Se eu tentar passar um parâmetro que não funcione com o stdcout, como por exemplo um vector, eu vou obter um erro de compilação. Se for necessário, eu posso definir qual é o tipo T ao chamar a função. Eu posso fazer imprime stdstring. Isso força o tipo T a ser um stdstring e não um const char asterisco como seria o padrão. Temos agora um código em C++ contendo um vector de inteiros e uma string contendo uma frase. Vimos no último vídeo várias funções que implementam algoritmos comuns em programação. Por exemplo, a função stdcount, que retorna quantas vezes um determinado valor aparece na sequência. Por exemplo, para contar quantas vezes o número 1 aparece no vector v, podemos escrever int n igual count vbegin vend 1. O número 1 aparece 6 vezes. E se eu quiser contar quantas vezes uma letra aparece na string, eu posso usar também essa mesma função. stdcount frase begin frase end letra E.
A letra E aparece tantas vezes. E mesmo que os valores estivessem no vetor ou uma string como um ponteiro para char, eu ainda consigo usar esta mesma função count, passando ponteiros para o início e fim dos dados como parâmetros das funções. Veja que eu usei a mesma função count com vários tipos diferentes de parâmetros: ponteiro para int, ponteiro para char, iterador de vector int e iterador de string. E a função count não se limita a esses tipos, você pode passar qualquer iterador de qualquer tipo de container. Com certeza, para aceitar tantos tipos de valores, essa função stdcount foi implementada usando templates. Para entender melhor, vamos criar a nossa própria versão do count, que eu vou chamar de função contar. Vou definir um template, agora com dois tipos. Um para o tipo de iterador e outro para o tipo do objeto a ser contado. A função vai receber dois parâmetros do tipo iterador e um parâmetro do tipo x. Posso implementar a função normalmente usando iter e x como tipos genéricos. Vamos testar com o vector e a string. Contar vBegin, vEnd e contar frase begin, frase end. O número 1 aparece 6 vezes, a letra E aparece 5 vezes. Perfeito! Com essa definição eu posso chamar a função com qualquer tipo de iteradores. Para finalizar, vamos mostrar como usar templates na definição de estruturas. Eu tenho aqui um exemplo de uma estrutura vec3 que representa um vetor de 3 dimensões usando o tipo float para cada coordenada do vetor. Tenho também uma função imprime, que imprime cada coordenada do vetor. Na função main, eu coloquei um pequeno teste dessa estrutura e da função imprime. Podemos generalizar essa estrutura trocando o tipo float por um template. Template classe T e T valores 3. Também preciso mudar a função para aceitar qualquer tipo de vetor. Agora podemos usar o tipo vec3 com coordenadas inteiras, por exemplo. Um vec3 de int. Ou então podemos fazer um vec3 de coordenadas do tipo char. Além disso, um template também pode ser um valor inteiro. Assim podemos usar esse valor n na definição da estrutura. Por exemplo, podemos criar uma estrutura vec contendo um vetor de dimensão n e um tipo qualquer t. E na hora de testar, especificamos qual é o tipo de t e qual é o valor do n. Vamos deixar 3 dimensões para o vetor v, 2 dimensões para u e 5 dimensões para a w. Este vídeo vai ficando por aqui. Vimos a ideia geral de como usar templates para trabalharmos com programação genérica em C++. Não perca os próximos vídeos, ainda há muitos recursos interessantes para aprendermos. Até mais!